Olá, queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor Deus vos guarde, que o poder do Espírito de Deus possa inundar seu coração neste novo dia e que todos possam ter paz. Vamos estudar a lição e hoje, segunda-feira, 27 de novembro, a lição 9, ela tem como título Naamã. O que nós podemos ver na lição de hoje é que Jesus morreu por todas as pessoas, não importando, a posição que elas possam ter na sociedade, seja um cargo, poder, qualquer pessoa no mundo. E também ele pode atuar em pessoas poderosas, E ele espera que essas pessoas possam caminhar na sua luz para que possam ter esperança no mundo cheio de aflições. E no que nós vemos, em 2 Reis, capítulo 5, versículos de 1 a 19, que Deus pode atuar em pessoas de outras religiões, pessoas poderosas, e que às vezes nós achamos impossível de acontecer. E esse foi o caso de Naamã, que era um grande comandante sírio, que ele era muito respeitado, entre as nações da época, por ele ser assim um grande guerreiro, estrategista, militar, e ele obteve assim, muitas vitórias nas batalhas. Porém, ele tinha uma doença muito grave, que era uma lepra, e ele procurou a cura no Deus grandioso do povo de Israel. E ali ele se converteu. Às vezes nós temos que mudar nossas posições quanto como Deus pode alcançar as pessoas. Porque mudanças, elas podem ocorrer, transformações podem ocorrer. Embora na visão do mundo, algumas pessoas levam um determinado tempo, para isso acontecer. E assim nós, como somos cristãos e missionários que proclamamos o Evangelho, nós temos que ter paciência com essas pessoas para que esse Evangelho eterno alcance e seja eficaz nas pessoas. Porque Jesus, por amor, ele na cruz do Calvário, onde ele fez assim um sacrifício enorme, e esse sacrifício foi feito para o mais cruel das pessoas. Ele morreu por todas as pessoas, ele morreu por toda a humanidade. E não importa, a política, posição que as pessoas tenham, possa ser política, social, econômica, Deus pode alcançar as pessoas. E Deus deseja alcançar também os poderosos, como ele fez no caso de Naamã, esperando que as pessoas sempre sigam a sua luz, que recebam a verdade e que eles possam seguir as Escrituras. E é por isso que no livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo de 1 a 19, conta essa história estupenda, magnífica, da vida de Naamã, que foi este grande comandante do exército sírio, que foi no reinado de Ben-Hadad, que era um rei de Damasco, e que na época ele era rei da mais poderosa nação da época. Porém, Naamã passava por um drama terrível, que às vezes acontece com as pessoas. E isto maltratava muito a sua vida, com essa doença chamada de lepra.
que na época ela era incurável. E Naamã, para esconder essa doença maligna, né, ele usava assim roupas mais finas, assim chiques, com bastante perfumes, para ocultar o mau cheiro que exalava de suas feridas. E quando a Síria, né, invadiu Israel na época do rei Acabe, eles levaram várias pessoas, né, para a Síria cativas. E entre elas estava uma menina israelita, que ela começou assim, a trabalhar com a serva, como serva, né, da esposa de Naamã. E esta menina viu o sofrimento do seu chefe, senhor, com essa lepra. E ela falou para a esposa de Naamã que no povo de Israel havia um profeta chamado Eliseu, que servia a um grande Deus que poderia restaurar ele desta doença, dessa lepra, né? Que está lá em 2 Reis, capítulo 5, versículos 3. E o poderoso comandante, confiante, foi até Israel com uma carta de recomendação do seu rei, para que o rei de Israel levasse, né, ou curasse da lepra. E este rei de Israel pediu para que Naamã fosse até a residência do profeta Eliseu, que era um profeta de Israel. E o profeta pede a Naamã que ele se banhasse 7 vezes nas águas do rio Jordão. E que ali, após esses banhos, o seu corpo seria restaurado e a cura da lepra viria. Mas o comandante ficou assim indignado dele ter que se humilhar, dele ter que se banhar 7 vezes naquele rio que estava assim bastante sujo. Meio contrariado, então ele desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes. E a sua carne ficou como uma criança, né, de limpa. E Naamã até disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Que está lá em 2 Reis, capítulo 5, versículo 15. A cura de Naamã dependia de sua prontidão e fé em obedecer a palavra profética. Afinal, quem realizaria a cura seria o Deus que tudo criou, né? E não o profeta Eliseu. Em 2 Reis, capítulo 5, versículos 17 a 19, o comandante da Síria, Naamã, após ser curado da lepra, ele faz 2 pedidos. Aliás, e pedidos assim, estranhos e incomuns, mostrando que ainda a idolatria estava enraizada em seu coração, como é muito comum nos dias de hoje. Embora Deus tenha trabalhado poderosamente na vida de Naamã, ele acreditou e se entregou uma revelação da graça e misericórdia, e ele demonstrava ainda costume dos pagãos, e ele faz 2 pedidos ao profeta, sendo o primeiro pedido a permissão para ele levar 2 mulas carregadas de terra de Israel para seu país, que era a Síria, com o propósito, né, dele adorar o Deus vivo em sua terra. E até ele declarou: este seu servo nunca mais oferecerá holocausto, nem sacrifício a outros deuses, a não ser
ao Senhor. Está lá em 2 Reis, capítulo 5, versículo 17. E aqui nós vemos o que ocorre principalmente no mundo atual, com algumas doutrinas, com uma compreensão limitada do caráter de Deus, onde até vendem, né, água da terra santa de Israel e outros objetos, como que isto não tivesse algum poder em uma idolatria pura. E Naamã, por influência, né, das crenças pagãs que ele servia lá na Síria, ele achava que o Deus Criador do universo, ele estava ligado ao terreno, né, ao solo, de onde se encontrava ali Israel. Ou seja, ele está falando da parte física daquele país, né? E mostra, né, que Naamã estava assim num período de transição, de início, né, de sua fé, passando de um pagão idólatra que tinha um ritual politeísta, passando a adorar o genuíno e verdadeiro e único Deus criador e mantenedor do universo. O comandante sírio, Naamã, ele considerava Deus Israel como uma divindade que deveria ser venerada em solo de sua terra natal e que ainda não estava assim despojado totalmente da nação, que Deus estava por algum meio particular conectado à terra de Israel. E já no seu segundo pedido, Naamã, com sinceridade de sua fé, embora tenha decidido de servir apenas a Deus que tudo criou, ele sentiu a dificuldade, né, de cumprir os estatutos e mandamentos que o verdadeiro Deus exigia e pede para cada um. E assim ele solicitou ao profeta Eliseu que quando ele se curvasse lá no templo de Rimon, lá na Síria, que era uma divindade pagã, quando ele voltasse para a sua nação, como parte assim de obrigações para o rei que ele servia, que era o rei Ben-Hadad, lá da Síria, que o Senhor Deus o perdoasse por algumas atitudes que ele tivesse, que era totalmente contrária à sua fé e que agora ele tinha abraçado, que era o Deus de Israel. Naamã estava preocupado com duas obrigações oficiais no seu país, sem desrespeitar a sua mais nova descoberta, a fé no Deus verdadeiro. Naamã desejava fazer a concessão à idolatria, assim pediu uma orientação do profeta Eliseu, mostrando os dois lados a sinceridade de sua conversão. E ali dentro do seu interior existia assim, um grande conflito. E assim o profeta disse a Naamã: vá em paz. Está lá em 2 Reis 5,19. E assim, com essas palavras, Eliseu, profeta de Israel, não estava dizendo para ele servir a dois senhores. Não estava aprovando ou desaprovando a solicitação de Naamã. O que o profeta estava dizendo é para ele ir em paz, na tranquilidade, que se mantivesse a fé e confiança no Deus de Israel, ele iria trabalhar na sua vida e daria respostas a ele, e que não ficasse em dúvidas. Ele quis mostrar a Naamã que até aquele momento o Senhor Deus tinha sido bondoso com ele e que ele deveria encontrar a felicidade e a paz no conhecimento, né,
no desenvolvimento da palavra de Deus através das Sagradas Escrituras e na verdadeira adoração a Deus. Afinal, ele estava iniciando a sua fé. E aqui é o que ocorre na maioria das pessoas, né? Na caminhada espiritual que fazem, né? Uma interseção assim entre os dois lados, né? A fé pessoal e as responsabilidades que todos nós temos no mundo às vezes, né? E que as pessoas têm também, no trabalho, na sociedade, onde todos nós temos, que às vezes dificulta, né? Você desenvolver a tua fé. Porque você tem responsabilidade no seu trabalho, né? Também. E onde a mensagem do profeta é que Deus compreende a dificuldade de cada uma das pessoas e em que todos têm que ser fiel a Ele. O máximo possível ser fiel a esse Criador do Universo. Principalmente no início da fé, até se firmarem. Onde Deus promete caminhar lado a lado, né, com os novos conversos e sob o momento exato para pedir uma reforma completa em determinado ponto espiritual ou assunto espiritual que aquele converso necessita, né, principalmente no início da caminhada. E nos ensina a nós missionários, né, e cristãos que proclamamos o Evangelho, que nós estamos há mais tempo na igreja, nós temos que ter compaixão e misericórdia dessas pessoas novas na fé, desses conversos, né? E que Deus trabalha diferente em cada pessoa, né? E na medida do possível que ele vai servindo, Deus vai trabalhando através do poder do Espírito Santo e vai mudando as pessoas. E as pessoas passam a ser corretamente fiéis até elas se desligarem totalmente das coisas, né? E nessa caminhada que é muitas vezes difícil. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem conversado e trabalhado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo, para que aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceita a Jesus como Salvador e Senhor, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente, você passa a ter mais entendimento, você passa a manusear melhor as Sagradas Escrituras, e você vai se desligando desses defeitos que você tem na vida, né? Até você tornar uma pessoa fiel, grandiosa também, um missionário para levar a mensagem até para poderosos. Mas sabe, meu amigo, minha amiga, que não é só isso. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar você até as mansões celestiais. E lá, um lugar onde não haverá mais morte, não haverá mais perseguições, não haverá mais aflições. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.